Estou de volta para falar de BBB. Olá, tchucos, muito bem-vindos. Eu sou a Ana Oliveira e esse é o Não Te Conto. Nesse canal você vai saber tudo que rola nos principais realities e agora só estamos falando do BBB 20, então já se inscreva, deixa o seu like, seu comentário, a sua torcida e a sua opinião também. Agora vamos ao que interessa. Então vamos para o resumo dos acontecimentos pós-formação de paredão. Flyslane foi pra cozinha chorar muito. Felipe disse a ela que, embora ele estivesse torcendo por Babu, logicamente, na prova bate-volta, a segunda torcida dele era por Flyslane. Enquanto isso, na sala, toda a comunidade hippie, que é como eles se chamam, ficou reunida no sofá. Pyong pediu desculpas a Rafa porque durante a prova bate-volta ele expressou torcida por Flyslane. Ele justificou que Flyslane já havia aberto 2 portas e o Babu também. E no calor da emoção, ele falou besteira e acabou torcendo por Flyslane. Pyong afirmou para Rafa que a torcida dele é para ela, que ele ia pedir que ela ficasse durante o raio-x. Continuou lá se desculpando, implorando perdão da Rafa. Rafa disse que estava tudo bem, que não precisava disso. E Pyong continuou dizendo que foi egoísta. O grupo continuou conversando na sala e Eve declarou o que já não é novidade para ninguém, que ela quer que Babu saia. Na cabeça deles, em um paredão enfrentando Rafa e Pyong, Babu tem menores chances de ficar. Na cozinha VIP, Felipe, Babu, Flyslane e Mari conversavam a respeito da prova bate e volta. Felipe comentou a atitude de Pyong ao torcer por Flyslane e por Rafa ao mesmo tempo. Felipe disse que não entendeu nada. Mari achou legal a atitude de Pyong por torcer pelas duas. Porém, Felipe explicou que elas não estavam entendendo e o Babu concordou. Babu disse que eles estavam falando a respeito de hipocrisia. Depois acabou rolando um mal-estar entre Babu e Mari por conta desse negócio de torcer ou não torcer. Pyong, Mari e Flyslane conversaram no banheiro a respeito da votação. Pyong ficou lá explicando para as duas sobre prioridades de voto da casa e que o motivo de Flyslane ter recebido tantos votos foi justamente por questão de convivência com os demais. Mari questionou em quem Pyong votaria entre ela e Flyslane. Pyong afirmou que nesse momento votaria em Flyslane, mas desta vez votou na Mari por questão de estratégia. Flyslane disse pro Pyong que já que as coisas são assim, que ele não deve ficar rodeando ela nem Mari para saber a opção de voto das duas, pois já é muito injusto o grupo dele ser maioria na casa e as duas não terem como se defender. Pyong continuou lá conversando com as duas, falando de afinidades, e ele disse que eles fizeram suas escolhas no começo do jogo, ou seja, cada um escolheu o seu lado e agora teria que arcar com as consequências. Depois foi a vez de Flyslane e Felipe conversarem na área externa a respeito dos votos. Flyslane disse que é duro para ela ver pessoas que ela gosta votando nela. Felipe apontou que a pior de todos é a Gabi, que ele não acreditou que Gabi pudesse votar em Flyslane. Felipe ainda disse que Gabi está se queimando sozinha. Flyslane disse que Gabi se aproximou dos outros porque acha que ela e Mari são fracas. Do outro lado, na cozinha xepa, a Gabi se aproximou da Mari para tentar comentar algo a respeito da Flyslane. E a Mari se irritou, dizendo que ela não é a Flyslane, que se quiserem falar com a Mari, é para falar com ela sobre a Mari, que a Flyslane e ela não são uma só pessoa. Depois a Mari pediu desculpas da Gabi, mas disse que ela não ia comentar nada a respeito da Flyslane e pediu para a Gabi conversar diretamente com Flyslane no momento em que ela achasse melhor. Teve DR entre Marcela e Thelma e as duas falaram a respeito de Daniel ter dado monstro para Thelma. Marcela ficou tentando justificar que é tudo questão de afinidade, que existe afinidade entre outras pessoas, citou nomes e, de uma forma ou outra, não tem como interferir a respeito disso. Thelma ainda comparou a situação e disse que seria a mesma coisa se ela tivesse ganho o anjo e imunizado Babu. Marcela disse que eles têm que respeitar a opinião uns dos outros, que não foi uma opção de voto, foi apenas uma opção de monstro. Thelma seguiu dizendo que não entendeu a decisão de Daniel em lhe dar o monstro, mas o que pesou mais foi Daniel ter dito que não tem afinidade com ela, porque ela achava que era mais próxima dele. Depois, Thelma concluiu que foi bom isso acontecer. Marcela explicou a relação dela com Daniel para Thelma. Thelma disse que não seria amiga de Marcela se não entendesse. Depois Marcela disse para Thelma que Daniel não sabe se expressar. Resumindo, ficou tudo bem no reino das águas claras, pelo menos por enquanto.
Flyslane e Mari também conversaram na área externa. Flyslane contou pra Mari que a mesma coisa que falaram dela, falaram a respeito de Mari, que Mari se aproximou do outro grupo por conveniência. Depois Mari e Gabi também conversaram. Gabi disse pra Mari que o Flyslane já vinha lhe dando apenas carinha feliz no queridômetro e não mais coraçãozinho. Gabi disse que chegou então o momento de se posicionar. Mari disse que é difícil para ela ficar no meio disso tudo. Já no quarto, em uma conversa com Gisele, Thelma acredita que se Flyslane tivesse ido ao paredão no lugar de Rafa, Flyslane seria eliminada porque tem atitudes muito contraditórias. Thelma também acredita que agora Flyslane vai se aproximar mais de Felipe e Babu. Mais tarde, em conversa na área externa, Pyong, Flyslane e Mari analisaram os possíveis resultados desse paredão. E o Pyong disse estar tranquilo, que para ele tem 2 resultados possíveis, já que na cabeça dele ele acredita que Rafa não tem nada a ver com esse paredão, caiu apenas de paraquedas. Pyong acredita que o paredão está entre ele e Babu, e se o Babu sair, Pyong imagina que está fazendo o jogo da forma correta e ele tem suas convicções. Se ele sair é porque o jogo está confuso. Pyong disse que prefere sair nesse momento do que chegar lá na frente e descobrir que Babu e Felipe são os preferidos do jogo. Mais tarde, comendo na cozinha da Xepa, Pyong comentou com Yves que nem acreditou na atitude de Felipe e que ele achou muito legal e que ia inclusive conversar com Felipe a respeito disso. Yves questionou qual atitude. Pyong respondeu que foi a atitude de Felipe cumprir o que falou. Que Felipe como jogador não mente, por isso o jogo de Felipe é mais legal do que o jogo de Victor Hugo e do Guilherme. Não que Victor e Guilherme mentissem, mas que o jogo do Felipe é falei e faço. No quarto, Babu e Felipe também conversaram bastante a respeito dos outros brothers. Babu disse para Felipe que sentiu falta nesse BBB de pessoas espontâneas, que as pessoas entraram lá muito robotizadas. Felipe disse que ele precisa mostrar para o restante da casa que eles não ditam as regras do certo ou errado nesse jogo. Os dois também falaram sobre possíveis vetos na próxima prova do líder e Felipe concorda que os melhores competidores e as pessoas que ele deve vetar da prova são Gabi, Mari, Daniel e Rafa. No geral, gente, a comunidade hippie voltou a ficar em harmonia e até mesmo Thelma disse que Daniel não é mais sua opção de voto, que foi apenas um protesto. A comunidade acha que foi tudo um mal-entendido entre eles e agora estão unidos novamente. Lembrando, meu povo, que é um paredão em andamento. Quem será o 8º eliminado do BBB 20? Babu, Rafa ou Pyong? Eita atrás de eita, gente. É isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, já tenham deixado o like, já tenham se inscrito aqui no canal, ajude a gente a chegar nos 100 mil inscritos, ok? Voltamos a qualquer momento com mais novidades. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus, até mais.